We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para a nossa edificação espiritual. E quem cumprimenta todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início a esta programação, nós vamos ter então uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos os irmãos para estarem em oração juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez ao redor da Tua bendita palavra, Senhor. Agradecemos pela vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs que nos seguem, que nos acompanham, que amam este programa, e nós pedimos a bênção do Senhor em favor de todos, que cada irmão, cada irmã receba a bênção, receba a vitória, a cura divina,
a libertação dos males, que todos os males, os espíritos ruins, espíritos imundos, afastem-se das vidas, afastem-se dos lares, das pessoas, para a glória do Senhor nosso Deus. E nós também pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e também, ainda em tempo, pedimos a inspiração divina. E nós agradecemos por tudo, então, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Muito bom, meus amados irmãos. A escritura que nós vamos ler está na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 3. E nós leremos a partir do versículo 8. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é publicado pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, de segunda a sexta-feira, e também é reprisado simultaneamente através dos nossos grupos de WhatsApp. E nós convidamos aos irmãos para clicarem no joinha quando estiverem assistindo e também inscrever-se no canal, porque dessa forma a plataforma, o YouTube, vai impulsionando os nossos vídeos e cada vez mais irmãos e irmãs vão sendo alcançados pela bênção de Deus. Lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos ali são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas nós temos também o nosso tabernáculo, localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos são bem-vindos. Graças a Deus. E dito todas estas coisas, então agora nós vamos já para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. Segunda a Timóteo, capítulo 3 e verso 8. Leiamos então. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Amém. Vamos parar aqui no versículo 12. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual, que tem por título O Lindo Céu. Esse hino é cantado pelo cantor sacro Heitor Rodrigues. Nós vamos então ouvir esse belíssimo louvor para o nosso enlevo espiritual e para a glória do Senhor nosso Deus. E depois disso nós voltaremos então com a meditação da palavra e o estudo da mensagem que está em apreço, eventos modernos
são esclarecidos por profecia. Ouçamos então e meditemos. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos, e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos, e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encanto que nos vergéis do mundo em plena luz. E eu entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito, e o céu será de glórias para mim. No lindo céu verei os meus amigos e meus irmãos eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos. Eu estarei feliz no mundo além. Então serei um anjo refulgente e viverei para sempre ali enfim, porque no céu o gozo é permanente, e o céu será de glórias para mim. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite a nossa adoração e que o nome do Senhor seja glorificado e os nossos corações se alegrem ao ouvirmos as canções em louvor ao Senhor nosso Deus. E agora já estamos com a mensagem aqui aberta diante de nós, cujo nome já foi citado, Eventos Modernos, e nós vamos dar continuidade então a partir do parágrafo 169. Vamos aqui então. Moisés desceu com os mandamentos de Deus para libertar Israel. E quando o fez, ele realizou alguns milagres. Os personificadores o seguiram. Se eles tivessem sido primeiro, ele teria sido o personificador. Eu vou dar uma pausa aqui para nós fazermos uma breve reflexão sobre isto que o profeta acabou de dizer. Então ele mencionou Moisés, o Senhor Deus comissionou Moisés, encontrou Moisés no deserto, apacentando o rebanho de seu sogro, Jetro, e o Senhor o chamou e lhe ordenou que voltasse ao Egito e levasse esta mensagem do Todo-Poderoso para Faraó, enfim, para todo o povo do Egito.
E ele então, depois de resistir ao Senhor por algum tempo, obedeceu e foi juntamente com seu irmão Arão. E todos nós já lemos essas passagens, esses textos bíblicos, não é? E então o profeta aqui mencionou algo que eu gostaria de comentar aqui. Primeiro, logo no início da nossa leitura bíblica, o apóstolo São Paulo disse que isso que aconteceu lá com Moisés, quando ele chegou no Egito com aqueles sinais, lá haviam dois personificadores, dois imitadores, por nome Janes e Jambres, e eles começaram a imitar os sinais e fazer quase a mesma coisa. Eu disse quase porque não foi exatamente a mesma coisa. Você vai observar que não foi porque Moisés lançou sua vara, seu bordão no chão, e aquilo virou em uma serpente. Aí logo veio Janes e Jambres, lançou também a sua vara, o seu bordão no chão, e aquilo também se transformou em uma serpente. Então até aí estava tudo igual. Mas o que ocorreu depois, o passo seguinte, foi que a serpente de Moisés tragou a serpente de Janes e Jambres. Então por isso eu disse que era quase igual, mas não foi igual, porque depois teve um resultado diferente. Mas o profeta aqui está mencionando São Paulo, porque São Paulo disse: e como aconteceu nos dias de Moisés, Janes e Jambres resistindo a Moisés, assim será também nos últimos dias, quando homens réprobos de coração e de alma, mas réprobos quanto à fé. Não é que eles eram homens bandidos, marginais, não era nada disso. Eles podiam ser homens bons, membros de igreja e tudo, mas eles eram réprobos quanto à fé, porque eles não criam, não haveriam de crer, na verdade, porque São Paulo falou ainda no tempo futuro. Então eles não haveriam de crer, eles não haveriam de ter a mesma fé que São Paulo teve e que o profeta de Deus William Branham teve, e assim sucessivamente. Então eles eram réprobos quanto à fé, eram personificadores. Agora o profeta ainda diz assim aqui: se Moisés tivesse vindo depois e Janes e Jambres tivesse vindo primeiro, então o personificador seria Moisés. E às vezes nós começamos a pensar sobre os acontecimentos, sobre fatos que acontecem em nosso dia a dia. Às vezes existe um lugar, como no caso aqui mesmo na nossa região de Santa Bárbara do Oeste, Americana, houve um tempo que não tinha ninguém que houvesse ouvido falar no nome do profeta de Deus William Branham. Consequentemente, nunca haviam ouvido falar da mensagem que Deus haveria de mandar através desse ministério profético. Mas certamente Deus tinha que revelar a alguém. Agora nós vamos observar o que o irmão Branham disse. Ele disse: se Janes e Jambres tivesse vindo primeiro, então os personificadores seria Moisés, que seria um personificador. Mas foi ao contrário, primeiro veio Moisés, depois vieram os outros, e os outros foram então os personificadores.
porque essa é a linha da mensagem aqui que nós estamos lendo. Não tem como fugir disso, não tem como negar isso. O próprio irmão Branham está dizendo isso, e a própria realidade também nos mostra isso. O que veio primeiro não era personificador, o que enxergou a mensagem primeiro não era o personificador, não foi o personificador. O personificador é o que vem depois e tenta burlar a situação. Então vamos prosseguir agora, depois dessa breve reflexão. Veja, ele tinha a palavra do Senhor, isto é, Moisés, e o Senhor vindicou. Ele simplesmente ficou tranquilo. Quanto à questão da serpente, a de Moisés caiu no chão, virou uma serpente, vêm os personificadores e fazem a mesma coisa. Não tinha outro para eles imitarem naquele tempo. Mas depois veio o verdadeiro, veio o original. Aí eles tinham o que imitar. E Paulo diz que assim seria também nos últimos dias. E vocês sabem que essa mesma coisa está prometida no último dia? Aqui é o profeta irmão Branham dizendo: vocês sabem que esta mesma coisa estaria prometida nesses últimos dias? Como Jambres e Janes resistiram a Moisés, assim farão estes homens réprobos de entendimento. Prestemos atenção nisso. Réprobos, reprováveis no entendimento, reprováveis na fé, ou reprovados no entendimento ou na fé, e assim por diante. Certamente são homens bons, são pessoas boas, como já foi dito, são membros de igreja, cultuam, cantam hino e assim por diante. Eles são réprobos quanto à verdade. E quando uma organização mantém toma-o diretamente através dessa organização, isso mostrou que não veio de Deus quando isso se levanta através de uma organização religiosa, de uma denominação. Não veio de Deus, porque Deus não trabalha com denominações. Deus trabalha com indivíduos. Então vamos observando isso aqui. Isso não veio de Deus, porque Deus faz estas coisas para atrair a mente das pessoas. E então a mensagem segue isso. Se não é, então não é Deus. Não é Deus. Deus sempre faz isso. Ele quis dizer, Deus sempre faz dessa maneira. Judas não conseguiu entender isso. Ele caminhou bem junto a ele é o Senhor Jesus Cristo, e Judas caminhou bem junto a ele não viu isso. Olha que coisa lamentável. Judas andou ao lado, comeu com ele, quem sabe dormiu ali também ao lado dele em algum lugar, mas não pôde ver que ele era o enviado de Deus, o prometido de Deus. Mas o verdadeiro, esse gene verdadeiro, ordenado por Deus, esse germe verdadeiro, uma alma de Deus que estava em Deus antes da fundação do mundo. Lembre-se, você que realmente tem o Espírito de Deus em você esta noite, você esteve aqui em Cristo. Isso é maravilhoso também. Nós não devemos deixar passar isso. Quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui,
na terra, fisicamente, em pessoa, você que é um homem, um crente nascido de novo, cheio do Espírito Santo, gerado pela palavra, você esteve aqui com Ele, com o Senhor Jesus Cristo naquele tempo da sua vida cotidiana, da sua vida física aqui na terra. Porque Ele foi a plenitude da palavra. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Você crê nisso? Veja, Ele estava em Cristo. Então, se você esteve em Deus, um gene, uma palavra, um atributo, desde o princípio, então você caminhou com Ele aqui na terra, você conversou com Ele na terra, você sofreu com Ele na terra, você morreu com Ele no Calvário e você ressuscitou com Ele. E agora você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não foi porventura isso que São Paulo disse? Que nós estaríamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, tendo comunhão com Ele. Aqui abre e fecha parêntese a palavra, enquanto ela alimenta o interior de sua alma, que o homem viverá de toda palavra que sai. Não a palavra de uma organização, não a palavra de outra organização, porque são tantas, não é? Lembre-se, se houvesse alguma sobra do sacrifício, tinha de ser queimada antes do amanhecer, porque amanhã é outra era da igreja. Está vendo? Êxodo, isso é verdade. Há quem diga até que não existem 7 eras. Alguém já me disse isto, que não existem 7 eras. Mas é porque, como Judas, ele também não pôde ver o que está acontecendo. Agora, como Judas não viu que estava o prometido ali, o Messias, o enviado de Deus, a não obstante ter andado junto com ele, mas ele não pôde ver. E assim ainda é até hoje. As pessoas não podem enxergar, porque o profeta acabou de dizer aqui que nada do sacrifício de hoje poderia ficar para amanhã. Tinha que ser queimado antes do amanhecer. Por que isso? Porque o amanhecer significa um próximo tempo, uma próxima era. E a mensagem anterior, o alimento espiritual em seu devido tempo, que veio anteriormente, não poderia ser deixado para o tempo seguinte, para o dia seguinte. É simples de ver, mas é simples para aqueles que, disse o profeta, nasceram de novo e receberam o Espírito Santo em suas vidas. É verdade, um símbolo, um tipo do sacrifício. A porta disse: eu farei um lugar, não me adorareis junto a toda a porta que eu vos dei, mas há uma porta, e nessa porta eu colocarei o meu nome. Quem é a porta, você sabe dizer para si mesmo? Você pode meditar agora e saber quem é ou onde está essa porta?
Ah, se você não se lembra, não é? E nós diríamos então, Jesus disse, eu sou a porta. Lembrou agora? Eu sou essa porta. E é nessa porta que Deus colocaria o seu nome. Bendito seja Deus. E onde o Senhor coloca o seu nome, esse é o lugar em que Deus receberá o seu, e por que não dizer, o meu sacrifício. Nós fizemos todos os tipos de portas, mas Deus fez uma porta. Deus fez uma porta e essa porta era São João capítulo 10. Jesus disse, eu sou essa porta. Deus colocou seu nome em Jesus. Vocês creem nisso? Ele foi o Filho de Deus. Todo filho vem em nome de seu Pai. O Senhor Jesus Cristo disse isto, eu vim em nome de meu Pai. Ele disse, eu venho em nome de meu Pai, vós não me aceitais. Eu venho em nome de meu Pai, você vem em nome de seu Pai. Isso falando literalmente, fisicamente. Você vem em nome de seu Pai. Jesus veio em nome de seu Pai. Portanto, o nome de seu Pai, qual é mesmo? Você sabe? Não sabe? Não sabe. O nome de seu Pai, Jesus, é claro, do Pai de Jesus, é Jesus. Amém? Porque ele disse, eu vim em nome de meu Pai. Exatamente, porque ele veio em nome de seu Pai. Ou então, as Escrituras não teriam nenhum sentido para nós. E não me aceitais. Quer dizer, eu venho em nome de meu Pai, mas vocês não aceitam. Outro virá e a ele aceitareis. Vocês tomarão suas denominações e seguirão com elas, simplesmente sigam em frente. A Bíblia diz, eles foram levantados para preencher esse lugar. Então, assim como tinha que ter Moisés, tinha que haver também um Janes e Jambres. São dois, é claro. Dois personagens, duas pessoas. Se tinha que ter um Moisés, tinha que ter um Janes e Jambres, porque tinha que haver uma personificação. E Deus preparou cada coisa para a sua hora, para o seu lugar. Então, esses que não podem ver o que Deus está fazendo nesta hora, e que reprovam e que dizem que não existe mais profeta, dizem que não existe mais 7 eras, isso não tem na Bíblia. Não tem, porque as pessoas não têm olhos para ver. Assim como Judas não tinha olhos para ver que ali estava Deus encarnado, Deus em carne. Aleluia! Muito bem, cegos, nus e não o sabem. Igreja, religião, muito piedosos, exatamente como Caim faz. Um sacrifício, faz tudo do mesmo modo que Abel fez. Mas, por revelação, lhe foi revelado qual era o sacramento. Não frutos do campo e algo a fazer com sua mão. Então você viu, você entendeu que Caim era tão religioso quanto Abel. E quando ele foi oferecer o sacrifício dele, para que Deus, Caim ofereceu sacrifício? A Bíblia diz que Caim é filho do diabo. Não diz?
Você nunca leu? Caim é filho do diabo, e Caim não foi oferecer nenhum culto, nenhum sacrifício ao seu pai. Por que ele foi oferecer então ao pai de Abel, que era Deus? Não é? E a mesma coisa é agora. É só para nós termos o nosso entendimento, a nossa mente aberta. Muito bem. O crente consegue ver a palavra feita carne. Os outros não conseguem fazer isso. Todos aqueles israelitas, depois que tinham visto Moisés realizar aquilo, e os trouxe diretamente ao grande concílio, onde se ia efetuar, cada um deles disse: nós iremos com Balaão, porque achamos que o doutor Balaão está certo. Ele é mais inteligente, é mais instruído, tudo de modo que simplesmente receberemos isso. Então, depois de tudo isso, depois de Moisés tê-los tirado da escravidão do Egito, para começar, eles foram um povo muito ingrato, porque eles estavam sofrendo no Egito, as moças eram violadas, os velhos eram mortos porque não serviam mais para trabalhar, os jovens, eles também vendiam como escravos porque eram fortes, e assim por diante. E eles oravam, e eles choravam pedindo misericórdia, porque não suportavam mais. Aí o Senhor Deus mandou o livramento, veio Moisés. E Moisés, depois de tirá-los do Egito, sofreu uma das maiores ingratidões que se pode fazer a um líder espiritual. Ele recebeu a maior ingratidão. Então, meus irmãos, só que quando eles fizeram isso a Moisés, eles não estavam fazendo a Moisés, eles estavam fazendo a Deus. E quem os castigou não foi Moisés, mas foi Deus. O Senhor Deus disse: eles não entrarão no meu descanso. E morreram todos no deserto. Amém. Eu não posso prosseguir por causa do nosso tempo que já se esgotou. Mas é muito importante nós meditarmos em todas estas verdades. Nós chegamos ao parágrafo 179 e, se o Senhor permitir, nós daremos prosseguimento a partir deste próximo parágrafo 179. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.